A paz de Deus, meus irmãos. João 14, aonde diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Ali Jesus está dizendo assim: se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Né? Muitas pessoas acreditam que esse termo aí, casa de meu pai, é uma casa, moradas que Jesus foi preparar lá no céu. Moradas lá no céu para a igreja. Mas isso não seria contraditório? Até porque, quando nós vamos para o capítulo 11 de Hebreus, vai falar que Abraão creu, né? Ele foi o pai da fé, ele creu em Deus, e ele esperava já lá a cidade edificada, a qual é a promessa dele. Então a cidade que já foi edificada, que já foi preparada, o próprio Abraão acreditava nisso. É o que diz em Hebreus capítulo 11. Pois aguarda a cidade, tá lá. Se ele aguarda a cidade, vamos dizer, anos depois, né? Põe aí se gerações e gerações passaram depois de Abraão, aí veio Cristo. Aí Cristo vem ali em João 14, onde está escrito em João 14, e ele fala para os discípulos antes da sua morte: eu vou lá e vou preparar moradas para vocês. Será que ele está dizendo que é preparar casa lá no céu? Será que essa nova Jerusalém ia ser preparada depois da morte e ressurreição de Jesus? Ou ela já estava preparada? Bom, segundo o contexto de Hebreus, essa cidade já está preparada. Então, não pode ser, João 14, a casa de meu pai, casa lá no céu, moradas lá no céu. Se nós olharmos para o texto, nós vamos ver que todo o contexto vai estar falando ali de enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Jesus dizia que o Pai estava nele e ele no Pai. De que forma? Pelo Espírito. Se nós olharmos para 2 Samuel capítulo 7, conforme tem uns estudos aqui no grupo, no canal, nós vamos ver que 2 Samuel, o Senhor promete lá no capítulo 7 para Davi que faria de Davi casa, que seu reino seria eterno. E se nós olharmos com mais atenção para Zacarias capítulo 6, nós vamos ver que o renovo a qual vai fazer edificar esta casa é Jesus. Então o edificador desta casa é Jesus. E essa casa, que tem muitas moradas, somos nós. Lá em João 14, capítulo 20, João 14, verso 23, diz que aquele que ama o Pai e ele faria morada em nós. Se Pai e ele faria morada em nós, logo nós somos as muitas moradas. Medite. Será mesmo que Jesus foi no céu preparar casa para nós? Até porque seria bem estranho, porque Hebreus diz que Abraão já esperava a cidade que é edificada, que ela está no céu, edificada. A nova Jerusalém, onde tem o trono de Deus. Então quer dizer que essa nova Jerusalém, ela foi edificada e foi posto um trono de Deus. E aí, o trono de Deus estava onde? São coisas que devemos nos perguntar. Obviamente, quando eu tinha essa crença, né, e eu respeito quem tem a crença ainda de que Jesus foi no céu preparar casa lá, deve-se fazer pergunta e olhar para os profetas. Porque todo o Novo Testamento, a qual nós temos, ele não pode estar em desconformidade com os profetas. Porque os discípulos, os apóstolos, pregavam para aquele povo, não existia Novo Testamento. Eles pregavam segundo os profetas. E como que eles diriam que o Espírito de Jesus estaria em nós? De que forma que eles iam pregar isso? Obviamente, pelos profetas. E eles teriam que ir lá em Isaías, teria que ir lá em Zacarias 6, teria que ir lá nas promessas que Deus fez a Davi, segundo Samuel, capítulo 7. Para quê? Para pregar isso. E Jesus não disse nada fora dos profetas. Ele disse o que se cumpria nele, que foi dito pelos profetas. Amém?
Medite você que ainda acredita nisso, que Jesus foi preparar casa no céu. Jesus sim foi ao céu, mas ele foi ao céu para preparar-nos casa. Nós somos a casa espiritual, conforme está nas Escrituras, não é? As Escrituras dizem que nós somos casa espiritual, pedra espiritual. As Escrituras dizem que nós somos templo de Deus, a qual habita o Espírito de Deus. São coisas que devemos meditar. Meditem, meus queridos. Deus vos abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus.